Olá, segundo ano, vamos continuar falando de Revolução Francesa. Bom, então falamos então, né, dessa questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e de uma série de situações que foram, né, retiradas desses privilégios, benefícios, né, dos demais estados. A partir de agora, todos eram cidadãos iguais perante a lei, né? A gente sabe que na prática uns são mais iguais que os outros, como diria Humberto Gessinger, né? Mas basicamente é isso. Então, grande parte dos bens da igreja foram confiscados, né? Precisamente para financiar essa perspectiva do processo revolucionário. E criaram um novo tipo de moeda, que era os chamados assinãs, né? E o clero, então, também estava submetido agora ao Estado, era como se fossem funcionários do Estado, não, a igreja não era algo à parte, ou seja, era a constituição de um Estado laico, digamos assim, né? Ou seja, no qual a igreja ela está subordinada de alguma forma ao Estado, certo? Às leis do Estado. Que claro, né? Houve toda uma choradeira, né? Dos da população do clero, né? Bom, então, em 91, né, nós temos então a primeira Constituição Francesa, que vai estabelecer a monarquia constitucional. Esse é um ponto importante, tá? O processo revolucionário, os revolucionários de modo geral, não tinham como finalidade, tipo, acabar com a monarquia. Então, isso é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, quem estava guiando esse processo no primeiro momento era a burguesia, eram os banqueiros, os grandes mercadores. Então eles queriam mudanças, mas mudanças que atendessem às suas necessidades, né? Então, tá, vamos mudar, mas nem tanto assim. Então, a perspectiva de ter um rei, né, era algo que era difícil pensar fora disso, tá, pessoas? Tipo assim, como assim não ter um rei, né? Você tem que lembrar que isso é muito recente, mas a primeira experiência de um país que não tem monarquia, né, era os Estados Unidos, que, né, no seu processo de independência, em 1776, na verdade se concretizou em 83, decidiu por ter um estado que não tinha monarquia, né? Então era uma coisa muito nova ainda, né, nessa perspectiva. Bom, então haveria uma monarquia constitucional, haveria os três poderes, né? O rei seria o poder executivo, mas também teríamos o poder legislativo, né? Que vai limitar, então, os poderes do rei, basicamente, certo? Bom, quem podia votar, então, nesse processo do legislativo, enfim, né? Então, só aqueles que tivessem uma renda mínima. Então, como eu tô falando para vocês, a Constituição, ela vem no viés, né, de, beleza, né? Nós aqui, terceiro estado, temos várias, né? Mas quem tá guiando é essa alta burguesia. Eles vão querer fazer o quê? Cercear a população. Então, eu usei a população, né, para essa, né, para a questão da força e bucha de canhão, etc. Não, mas agora, quando é o momento das leis, eu vou falar de propriedade privada, eu vou falar de renda mínima para votar, ou seja, são pouquíssimos os que poderiam, então, a partir de agora, realmente participar politicamente desses espaços, né? Tá, beleza. Então, uma série de situações também, né, vão coibir, por exemplo, proibição de greves, né? Então, tem uma série de medidas antipopulares nessa primeira Constituição, né? Por quê? Porque quem está guiando é a burguesia. A burguesia não quer greve de trabalhador, claro que não quer direito de trabalhador, certo? Então, eu queria acabar com as associações de trabalhadores, com os espaços organizados de trabalhadores, né? Então, apesar de, ao mesmo tempo, tu tirar os privilégios da aristocracia, tu vai criar alguns privilégios para ti. Vocês estão vendo como que essa igualdade perante a lei é mais complicada na hora do exercício, realmente, de fato, da possibilidade de participação cidadã, vai ter uma limitação aí, certo? Bom, beleza. Fora que as mulheres estavam completamente excluídas, tá? Então, basicamente, vamos falar um pouquinho sobre os atores sociais desse espaço, tá? Então, a gente vai ter na Assembleia Nacional uma disputa política de grupos, né, que vão estar. E por que é importante? Porque grande parte do nosso imaginário político, alguns termos utilizados ainda hoje, eles estão vinculados a esses atores sociais, como a ideia de direita e esquerda, por exemplo. E claro, hoje em dia é uma questão extremamente complexa, uma série de são termos, digamos assim, muito maleáveis que vão mudando, né, ao longo do tempo, que vai, né, tipo, ou seja, se colocar à esquerda, se posicionar à esquerda na Revolução Francesa é muito diferente do que se posicionar à esquerda ou à direita, enfim,
hoje em dia, né? Ou, sei lá, no século passado. Então são coisas assim que vão se modificando de acordo com os contextos e as pessoas, na verdade, hoje em dia têm que esclarecer muito, tá? Mas o que é exatamente que você está dizendo? A fulana é de esquerda, né? Até Hitler veio de esquerda hoje em dia, né? Ah, olha, absurdo, a ponto, né, do fundo do poço que se chegou. Mas, enfim, o fato é que e não é, tá, pessoas? É importante ressaltar isso. Hitler nunca foi de esquerda. Aliás, se você entrar numa reunião neonazista e falar que as pessoas são de esquerda, provavelmente a pessoa não sai viva da reunião. Mas tá, o que eu quero dizer é o seguinte: é que são termos que flutuam, são termos que, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa perspectiva de qual é a origem, né? De onde é que vem esses termos. Então, muito vinculados a esse espaço, a esses atores sociais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como eu disse para vocês, traz muito do nosso imaginário, nosso ideário político. Uma questão, por exemplo, da igualdade ser, em tese, né, ou a liberdade, enfim, ser, em tese, um valor do Ocidente, papapá. Bom, pois é, isso não era de sempre. Só que a Revolução Francesa, com o olhar iluminista, vai trazer. Afinal, a Revolução Francesa é inspirada nos preceitos iluministas, certo? Bom, vamos lá. Então, basicamente, quem são esses atores? A gente tem, então, os chamados girondinos, que eram esse grupo político era composto, em sua maioria, por burgueses, banqueiros, grandes proprietários, cuja grande maioria vinha de uma região da França chamada Gironde, né? Gironda. Então, por isso os girondinos. E eles sentavam à direita dentro da Assembleia, certo? Então, o que eles defendiam, basicamente? Eles defendiam isso que a gente está vendo até agora. Ou seja, direitos cerceados, né? Que seriam, ou seja, que excluíam grande parte da população, de propriedade privada, limitação, né, do processo revolucionário. Na verdade, eles queriam o quê? Que a revolução atendesse seus interesses, queriam ter mais possibilidades de ação para enriquecer mais, para lucrar mais. Basicamente é isso, tá? Também eles sentavam à direita e eles propunham uma política, entre aspas, moderada. Eu não gosto desse termo também. Não era uma política moderada. O que eles queriam? Eles queriam que a política, o Estado, atendesse seus interesses. Ponto, é isso. E que interesses são esses? Os interesses da burguesia. Ou seja, que eles pudessem ter mais liberdade de comércio, né, menos interferência do Estado, que eles pudessem fazer, né, gerir essas questões. Enfim, basicamente esses são os interesses, né? Então, o livro traz para vocês essa questão, uma política mais moderada. O que é uma política moderada? Né? Então, são coisas assim que eu acho que a gente tem que deixar a pulguinha atrás da orelha para pensar um pouquinho isso, né? Moderada para quem, né? Enfim, bom, vamos lá. No centro, né, sentavam-se grupos que eram, assim, tipo, flutuantes, cuja fidelidade, digamos assim, era flutuante. É a região do centro, ou planície, né, como eles chamavam, que era uma região um pouco mais abaixo. E na esquerda sentavam-se, então, né, os chamados jacobinos ou montanha. Por que montanha? Porque os assentos eram mais altos, tá? Então, por isso montanha. Por que jacobinos? Porque esse grupo, de um modo geral, se encontrava na igreja de San Jacobus, né, que seria, enfim, né, basicamente, esse grupo, os jacobinos, eles se encontravam, né, por isso ficou chamado, como são Jacobus, seria então jacobinos, né? Exatamente nessa perspectiva. Bom, os jacobinos, eles são, de um modo geral, grupos cuja liderança são profissionais liberais, então advogados, médicos, que a gente entenderia hoje como jornalistas, enfim, profissionais liberais, né, das classes médias, camadas médias, e que de um modo geral tinha como perspectiva a defesa dessa população urbana, né, do sans-culotte, enfim, sentavam-se à esquerda, né? Então, como eles tinham essa característica de demandar as questões mais vinculadas aos interesses populares, eles então eram os chamados jacobinos, né? Então são os jacobinos. Então, basicamente, eles vão esses grupos, né, vão se confrontar, porque, como eu disse para vocês, uma coisa é tu ter um inimigo comum, lá a monarquia absolutista, certo? Agora, derrotado este inimigo comum, essas diferenças que sempre existiram, mas estavam, digamos assim, subsumidas, né, frente ao interesse comum, agora elas aparecem mais, certo? Então eles vão estar nesse confronto. Por quê? Porque os jacobinos queriam avançar nessa perspectiva revolucionária. Eles queriam atender esses interesses dessas camadas, certo? Enquanto para os girondinos, bom, conseguiram o que queriam. Eles queriam aquilo ali, a Constituição.
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que iam suas garantias individuais, né, as suas liberdades individuais, ponto, acabou, agora vamos, né, dar uma... Enquanto a pessoa está acontecendo todos esses confrontos, é claro que a nobreza, o rei, etc., a grande parte da nobreza também deu no pé, né, mas eles estão se articulando para ter uma contra-revolução. É óbvio, ninguém fica ali, ó, que lindo, tá, beleza, não perdemos o poder e tá, tranquilo, boa sorte para vocês. Ah, não, né? Então eles vão estar se articulando, certo? E também outras potências absolutistas no entorno também estavam participando dessa articulação. Exatamente por causa da questão do pânico, né, de que aquilo ali se espalhasse para outros espaços, né? Então a gente vai ter esse processo de contra-revolução sendo organizado, né, pelas potências vizinhas absolutistas, né, e pela nobreza que evadiu, que fugiu e por aqueles que ficaram, né? O rei não ficou completamente passivo, enfim, né? E havia, inclusive, essa tentativa de articulação para combater o processo revolucionário, certo? Que ainda era muito novo, ainda estava se estruturando, certo? Então tá, continuamos a Revolução Francesa no próximo vídeo. Até lá!